Bom dia, nono ano. Vamos começar a nossa videoaula de hoje, que refere-se ao módulo 6, tá? Revolução Russa, da NEP ao Stalinismo. Para a gente fazer uma revisão, estávamos falando nas últimas aulas do regime da Rússia czarista, né? Um regime onde as pessoas sofriam muitas perseguições, fome, as pessoas não tinham trabalho, o czar pouco ligava para as pessoas pobres, né? Aí até chegar no momento que vai ocorrer o Domingo Sangrento, em 1905, as pessoas vão para a porta do palácio do czar, né? E vão manifestar sua indignação, e vão ser rechaçadas por isso, vão levar tiros. Bem, a Duma, que é o parlamento russo, vai ter aí a importância de dois partidos políticos, o bolchevique e o menchevique, que vão crescer muito, né? O partido bolchevique, que vai ser representante da classe trabalhadora, dos camponeses principalmente, dos proletários, né, russo, e o partido menchevique, que era da burguesia, né, das pessoas de classe média, média baixa e média alta. Portanto, na Duma, que eles decidiam as questões, né, juntamente com o czar, Nicolau II, mas vai chegar um momento em que o czar, a partir de 1917, quando a Rússia vai sair da guerra, né, porque a Rússia, com tantos problemas, não teria condições de permanecer numa guerra mundial, que seria, no caso, a Primeira Guerra. A guerra, que durou de 1914 até 1918, não tinha condições da Rússia levar isso adiante, né, devido aos seus problemas. Então, o que a Rússia vai fazer? Ela vai assinar um tratado, um acordo de saída da guerra e vai devolver as terras que ela já tinha conquistado para a Alemanha, para o Império Austro-Húngaro, e sai numa boa, vamos dizer assim. Portanto, problemas para resolver em casa. E aí, o que vai acontecer? Em 1917, então, eles vão, os políticos, né, tanto os bolcheviques quanto os mencheviques, no parlamento, eles vão fazer a prisão da família do Nicolau II. Eles vão ficar presos. Começa o governo provisório em 1917, né, nesse mesmo ano que a Rússia sai da guerra. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, 1918, a família realmente é assassinada. Porque nesse contexto, primeiramente, os mencheviques assumem o poder. Depois vai acontecer uma guerra civil. Essa guerra civil, que vai durar de 1917 a 1922, o partido que vai vencer esta guerra civil será o bolchevique. E aí o líder do partido bolchevique é o Lenin. Então o Lenin vai tomar algumas medidas, né? Por exemplo, primeiramente ele vai confiscar todas as terras privadas e vai passar tudo para o Estado. Mais adiante ele vai criar a NEP. A partir de 1922 ele vai criar a nova política econômica, que é a NEP. Aí ele vai fazer outras mudanças. Por exemplo, ele vai permitir a volta da propriedade privada. Ele vai criar empresas dentro da Rússia e ele vai lutar para ter capital estrangeiro, né? Enfim, essas mudanças serão muito importantes para a Rússia. Mas aí o Lenin, com a NEP, que vai trazer um certo crescimento, além disso ele vai criar a União Soviética a partir de 1922, e a União Soviética, que não é composta somente pela Rússia, ela tem 15 países no seu total, né, no regime socialista. Em 1924, o Lenin vem a falecer. Aí começa uma disputa interna no partido para ver qual dos líderes do Partido Comunista é que vai ficar assumindo o poder da União Soviética em si. E aí são dois homens importantes, duas figuras que vão pensar, mesmo sendo do mesmo partido, eles vão pensar diferente. Um deles é o Trotsky, que era o chefe da Guarda Vermelha, e o outro é o Stalin, que era secretário-geral do partido. O Trotsky achava que a Revolução Socialista deveria se espalhar pelo mundo, porque assim ela teria legitimidade, teria força. Mas o Stalin, por exemplo, ele já pensava que, primeiramente, o comunismo tinha que se fortalecer dentro da União Soviética, especialmente dentro da Rússia, e que não deveria se espalhar a princípio pelo mundo. Né? Então, quem é que vai ficar, que o partido vai escolher para assumir esse lugar do Lenin num período da morte dele de 24 até 27, vários líderes vão ficar fazendo o comando dessas nações.
seria o escolhido por eles, o Stalin, né? O Stalin vai entrar em 1927 e ele vai fazer uma ditadura socialista dentro da União Soviética, tá? Primeiramente, ele vai criar um plano chamado Plano Quinquenal. E ele vai trabalhar de 5 em 5 anos mudanças, à medida que ele veria que os seus planos estariam dando certo, de 5 em 5 anos ele mudaria. A princípio, ele vai fazer tudo que a NEP tinha colocado como política do Lenin, voltar ao contrário. Ele vai voltar que as empresas privadas passem a ser novamente do Estado, né? E nesse sentido, vão aparecer as colcoses, que eram as cooperativas de trabalhadores que pertenciam ao Estado, e as sovicoses, que eram fábricas, fazendas no campo, né? Enquanto as colcoses eram nas cidades, as sovicoses eram nos campos. Todas as duas com trabalhadores que produziam, mas não poderiam fazer comércio desses produtos. Tudo deveria ser entregue ao Estado, e o Estado que faria essa repartição para a população. Muito bem, para o Stalin levar esse plano quinquenal adiante, ele investiu muito, principalmente na indústria pesada de infraestrutura, como, por exemplo, as indústrias do aço, do ferro, do petróleo. Ele investiu na construção de ferrovias, né? Em contrapartida, as indústrias de bens de consumo, de roupas, de calçados, de alimentos, ficaram em segundo plano. Isso a gente pode ver lá na página 52, nesse gráfico aqui. Você vê direitinho que as indústrias de bens de consumo, elas ficaram prejudicadas porque não houve tanto investimento como deveria, né? Enfim, para que o Stalin conseguisse implantar a sua ditadura, a sua forma de governo, ele deveria ter uma propaganda política muito forte. Por exemplo, ele investiu muito dinheiro em cartazes, em propagandas de rádio. Então, mesmo que o trabalhador estivesse sofrendo perseguições, por exemplo, todos que eram contrários ao stalinismo, eles eram perseguidos e muitas vezes eram levados para locais chamados gulags, que inclusive está aí na página 53 do livro de vocês, que eram campos de concentração de trabalho forçado na Sibéria, tá? Então, não pensem vocês que as ditaduras ocorrem somente no sistema capitalista, mas elas também ocorrem no sistema socialista comunista, ok? Então, como que o Stalin fazia? Ele investia na propaganda, como a maioria dos ditadores investe em propaganda, para criar aquela imagem perfeita, aquela ilusão de que tudo está indo muito bem, que realmente ele estava investindo e que estava tudo sob controle, né? Sim, sob controle e sob forte censura, porque à medida que ele investia em propaganda para encobrir as perseguições políticas, até gente mesmo do Partido Comunista era perseguida por ele. Então, essas perseguições, se a gente comparar, né, com a quantidade de pessoas que foi morta, que foi assassinada, que foi presa, foi tão pesada, né, em comparação com o que aconteceu também na Alemanha, mais lá na frente com o sistema nazista e na Itália com o sistema fascista. Bem, mas para finalizar, se a gente comparar essa perseguição que ele também fazia aos povos que moravam dentro da Rússia, né, coisa que o Lenin falou, não, ninguém vai perseguir povos estrangeiros. Aí o Stalin vem e volta a fazer perseguição. Mesmo assim, o sofrimento que eles tinham na época do czarismo, comparado ao sofrimento da era stalinista, eles ainda viviam um pouco melhor, porque eles ainda tinham alimento, eles ainda tinham emprego, né? Então, através da propaganda, o Stalin conseguia colocar para o seu povo que ele era um bom líder e ele era respeitado por esse povo. Então, pessoal, segue abaixo para vocês as páginas dos exercícios que vocês vão fazer, ok? Com relação a esse módulo 6. Estarei aqui para vocês através do WhatsApp para tirar as dúvidas caso vocês precisem. Então, desejo para vocês uma excelente semana de estudos. Faça um minutinho de silêncio, concentração, fique com Deus.